Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, um Evangelho de São Marcos, longo, mas muito bonito, cheio de detalhes. Então vamos nos adeter a alguns detalhes deste Evangelho e depois um pouco sobre a primeira leitura. Tem 2 coisas que repetem no Evangelho. E uma dica de leitura bíblica que eu sempre dou para as pessoas é essa: quando você ler um texto bíblico
E se ele repetir 2 vezes, 3 vezes, a mesma palavra, o mesmo verso, preste atenção, apreende aquilo, medita sobre aquilo, que aquilo é importante. Jesus está querendo falar com você justamente naquela afirmação em que se repete naquele trecho do Evangelho. E o que acontece, tanto quanto Jairo, quanto a mulher que foi curada da hemorragia, eles fazem um detalhe muito bonito. Quando veem Jesus e quando estão perto de Jesus, caem aos seus pés, se prostram diante de Jesus, reconhecem que Ele é o Senhor. Nós estamos nesse começo do ano litúrgico, as primeiras semanas do tempo comum, melhor dizendo, e está nos apresentando Jesus e a adesão que nós precisamos ter a Ele. É o início da vida pública de Jesus, os seus primeiros milagres, e nós precisamos reconhecê-los como Mestre e Senhor na nossa vida. Vocês vieram na missa domingo, não vieram? Hoje é terça-feira. Todo mundo vem na missa domingo? Que bom, Senhor, vieram na missa. Nós celebramos a apresentação do menino Jesus no templo. Vocês vocês lembram que o velho Simeão e a profetisa Ana fizeram? Reconheceram que aquele não era um menino qualquer, que aquela não era uma criança qualquer, que ele era um menino humano, mas ele tinha uma realidade divina, ele também era Deus. Por isso ele falou: olha, Senhor, eu posso agora morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. A profetisa Ana começou a falar do menino para todos e a anunciar que ele era o Messias. Cair aos pés de Jesus é reconhecer que Ele é o Salvador, é reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é divino, Ele é humano e divino, que Ele tem poder. Ele tem poder para curar as enfermidades, Ele tem poder para perdoar os pecados, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para dar vida nova, Ele tem a primazia sobre tudo e todos. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecer, dobrar os joelhos diante de Jesus, cair. A palavra que fala no Evangelho é cair, se prostrar, se lançar aos pés de Jesus. Aqui é um lugar propício para isso, né? Um santuário de adoração, um santuário onde se encontra com Jesus. Eu nem lembrava disso, nem sabia disso. Aqui tem 3 missas por dia, é isso? Né? 7 horas da manhã, meio-dia, 7 horas da noite, você pode vir aqui e cair, e se lançar aos pés de Jesus, entregar tudo que você tem. Aqui é o lugar de você se abandonar diante dele, abandonar e entregar tudo aos pés de Jesus. Um lugar eucarístico, um lugar de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, um lugar de proclamar, de rezar, de falar isso. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, eu creio que você pode ir lá na minha casa, você vai tocar na minha filha, ela ficará curada. Eu creio que se eu tocar no manto dele, se eu colocar na veste dele, eu ficarei curada. Como Jairo e a mulher com hemorragia hoje no Evangelho. Se eu tocar nele, eu posso me achegar até ele, tocar nele. E a certeza de que eu ficarei curado, a certeza de que você pode ficar curada, pode ficar curado também. Nós podemos nos achegar até Ele. É humano, divino, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. E Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para libertar, Ele tem o poder para expulsar os demônios. Hoje é terça, né? Foi ontem mesmo, né? Já que vocês são de missa diária, ontem mesmo a liturgia já nos apresentava Jesus expulsando a legião de demônios. Ele tem poder, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem poder e autoridade sobre a doença, ele tem poder e autoridade sobre os pecados, ele tem poder e autoridade sobre tudo e todos. A pergunta para mim e para você seria de uma passagem bíblica também, que eu não me vem agora, mas a quem iremos nós?
Eu vou buscar quem? Eu vou colocar a minha confiança, a minha esperança em quem? Se só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele tem o poder de curar, só Ele tem o poder de libertar, só Ele tem o poder de dar a vida eterna, só Ele tem a primazia sobre tudo e todos. A quem iremos nós? A quem você tem buscado? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua esperança? A minha confiança e a minha esperança tem um nome: é Jesus. A sua confiança e a sua esperança tem um nome: é Jesus. A quem iremos nós? Só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele tem a primazia sobre a vida e sobre a morte. Nós devemos buscá-lo, adorá-lo e nos lançarmos aos pés de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, somos católicos, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como eu acabei de pregar. Estou certo ou estou errado? Ele é o Senhor da sua vida? Reza comigo assim então: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor do meu passado, é o Senhor do meu presente, é o Senhor do meu futuro. Eu proclamo o senhorio de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre todas as minhas necessidades espirituais e temporais. Eu proclamo o senhorio de Jesus. Amém. Acabou de dizer que você crê que Ele faz tudo, que quando nós tocamos nele, Ele tem o poder de nos curar. Mas como cristãos, que nós precisamos de uma forma, nós precisamos, eu gosto muito dessa temática, eu acredito que eu já falei um pouquinho disso com vocês em algum momento, porque eu sempre falo, e a liturgia de hoje ela é propícia para isso, na primeira leitura, porque tem um detalhe interessante no Evangelho, que nos remete a uma compreensão, uma reflexão também à primeira leitura. O que acontece? Jesus desce da barca, fica ali, acontece que uma multidão de gente vai até ele, todo mundo vai até ele, todo mundo quer tocar, ele fica espremido, todo mundo toca nele, todo mundo quer ver ele, falar com ele, pedir alguma coisa para ele, mas ele dá atenção para Jairo, ele dá atenção para quem me tocou. Até os discípulos caçoam dele, ri da cara dele falando: Jesus, ei, alô, está todo mundo aqui, espremendo, tocando o Senhor, passando a mão na sua roupa, passando a mão no seu cabelo, querendo tocar em você. Você pergunta: quem te tocou? Quem me tocou? Alô? Esse detalhe de se lançar aos pés é interessante, importantíssimo. Mas tenho algo muito forte para dizer para vocês, que a liturgia nos apresenta hoje, está na primeira leitura. E eu vou começar explicando assim: tem muita gente querendo tocar em Jesus, mas tem pouca gente querendo se converter de fato a Ele. Toim. Receba. Olha que interessante, que a primeira leitura nos apresenta: você precisa se esforçar, você precisa se esforçar para abandonar o seu pecado. A carta aos Hebreus nos apresenta: olha, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Há um combate, há uma luta, você precisa. Vós ainda, no finalzinho da primeira leitura, vós ainda
não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Está bem explícito assim, olha, bem direto. E aí tem muita gente que às vezes quer se aglomerar, quer se empinhocar, quer tocar em Jesus, quer ser curado, mas tem poucas pessoas se empenhando para se converter de fato, para abandonar o pecado, para combater um bom combate, para resistir até o sangue contra o pecado. Quantos de nós, quantos de vocês aqui, quantos de nós, quantos daqueles que vão ouvir e ver essa transmissão, esse vídeo depois, quantos de nós estamos empenhados, determinados, lutando contra os nossos pecados, contra as nossas maldades, contra as nossas inclinações, contra as inclinações que nós temos, contra a concupiscência da nossa carne? Nós precisamos tocar em Jesus, ser curado por Ele, libertos por Ele, mas eu também não posso negligenciar a minha parte de lutar e de resistir ao pecado que me é proposto sempre. Eu preciso lutar e resistir contra a ganância, contra o orgulho, contra a prepotência, contra as vaidades, contra as paixões desordenadas. Nós precisamos lutar e resistir. Vós ainda não resististes até o sangue contra os vossos pecados. Pensa nisso. Precisamos pensar sobre isso, precisamos meditar sobre isso. Nós precisamos nos converter. Tem muita gente querendo tocar em Jesus, mas tem pouca gente querendo se converter. Podemos e devemos tocar em Jesus, e a força que sai dele nos ajuda. E a força que sai dele nos ajuda a vencermos os nossos pecados, a dizermos não às ocasiões de pecado, a nos esforçarmos mais para amar, para perdoar, amar mais, perdoar mais, ser mais santo, ser mais puro, puro no olhar, puro no falar, puro nas atitudes. Nós precisamos nos esforçar mais para sermos pessoas mais puras. O quanto você tem se esforçado para ser puro? O quanto você tem se esforçado para ser puro? O quanto você tem se esforçado para ser uma mulher pura? O quanto você tem se esforçado para ser um homem puro? Porque hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos quanta concupiscência da carne, quanto desejo, quanta pornografia, quantas situações pecaminosas, quantas situações que ficam cegando espiritualmente as pessoas, quanta ganância pelo poder, pelo dinheiro, que cega, corrompe o coração do homem e da mulher. Nós precisamos nos esforçar mais, para sermos mais santos, mais puros. Nós precisamos resistir mais ao pecado, em vez de se entregar mais ao pecado. Responda para você mesmo: você tem se entregado mais à graça ou ao pecado? Você tem se entregado mais aos prazeres, às concupiscências da sua carne? Ou você tem se esforçado para rezar mais, adorar mais, se lançar mais aos pés de Jesus? Responda isso para você mesmo. Feche seus olhos. Coloque a mão em teu coração. Faça o propósito de tocar mais em Jesus, ficar mais pertinho dele. Faça o propósito de buscar mais a ele,
de se lançar aos pés dele. Ele vai te purificar, vai te santificar, vai te fortalecer, vai curar as suas feridas, vai curar os seus traumas, vai te conceder vida. Resista mais ao pecado. Saiba dizer não. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajosa. Quando um convite para o pecado chegar, quando uma oportunidade de pecado chegar, seja firme, seja forte. Diga não. Eu não vou fazer isso, não vá. Eu não quero fazer isso, não vá. Mas faça opção para estar mais perto de Jesus. Faça opção de rezar mais. Faça opção de ler mais a Bíblia. Faça a opção de rezar mais o terço. Faça a opção, se esforce mais. Porque de fato, nós não resistimos até o sangue contra os nossos pecados. Amém. Amém?